Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Roberto Figueiredo, mas é claro, né, que você me conhece mais como Dr. Bactéria. Gente, eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à TV Relacionamento. Eu sou Mara Bastos e começamos mais um programa Novos Empreendedores. Pois é, fim de ano já está aí, Natal batendo as portas, muita gente fazendo planos, projetos para o fim do ano, mas também tem muita gente planejando o quê? O futuro, o vestibular tá aí, e aí a pessoa tá pensando assim, o que será que eu vou fazer, hein? Que profissão seguir? Novas áreas estão surgindo, novas profissões promissoras e, por incrível que pareça, uma das áreas que mais cresce no Brasil é a área de estética. Mas hoje eu vou falar com uma profissional que vem de um segmento, ela é cirurgiã dentista e se especializou na harmonização orofacial, lá em Harvard. E eu vou perguntar para ela sobre a sua profissão, tudo isso e muito mais. Eu estou aqui com a doutora Thalita Rodrigues. Tudo bem, Thalita? Tudo ótimo, é um prazer. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Eu amo o que eu faço, então vim aqui falar para vocês um pouquinho dessa área que hoje ela tá assim, uma curva ascendente e ela tá crescendo cada vez mais. Crescendo muito, né, Thalita? Tá. Na verdade, abriu as portas pra gente da harmonização, né? Uhum. Esse ano de 2019 a gente foi reconhecido. Porque até desde 2013 a gente está na luta e... Trava-se uma briga, né? Trava-se uma briga entre odontologia e medicina. É verdade. Então, em 2019 a gente foi reconhecido. Então, agora a gente é uma área da odontologia. Né? Ainda não está na grade odontológica da faculdade. Certo. Né? Tem que fazer uma especialização. Certo. Porém, a gente já está... Né? Agora a gente é especialista. Olha só. E tem tanta gente, quando a gente fala assim, se formar em cirurgião dentista, é uma profissão das mais antigas, né? Exato. E realmente, muitos anos atrás, a gente só conhecia o cirurgião dentista só para essa área Por local, dente, né? Por Eu dente. acho que até uma outra vez que a gente fez, eu brinco sempre que não adianta um sorriso de Mona Lisa num quadro de Van Gogh. Então não adianta Isso. a gente ter um sorriso bonito se a gente não tem uma moldura para enquadrar esse sorriso. Entendi. E se a gente dividir um paciente em terço inferior e terço superior, quando a gente tem dentes envelhecidos, a gente envelhece muito. Então a gente consegue rejuvenescer muito um paciente quando a gente devolve a ele um sorriso e aí a gente faz toda a harmonização. Nossa, Thalita, aí no campo do cirurgião dentista, além dessa harmonização facial, que a gente vai falar muito sobre ela, também se cresceu muito a procura sobre lentes de contato, que também é uma das suas grandes especializações, Exato. né? Então hoje no consultório, minha área é lente de contato e harmonização. Então eu pego o paciente, ele entra de um jeito, eu renovo ele sai de outro. Sai totalmente Sai transformado. totalmente diferente. Então a lente de contato é um boom da odontologia, né? Isso eu já faço lentes tem 9 anos. Nossa, já há bastante tempo. Então eu tenho casuísticas aí de muitos pacientes instalados, né? A manutenção da lente existe. Tem muita gente que acha que aplica lente de contato e acabou, e né? acabou. Pro resto da vida, né? E não. Né? Hoje a durabilidade de uma lente é em média de 15 a 20 anos. Até que é bastante. Né? A gente faz uma manutenção a cada 4 meses. Tá. Entre limpeza, radiografia, ver se tá tudo ok. Gente, depois de colocado lente, ela pode dar cárie, pode dar canal. Então, ela não protege o dente. Tá. Né? Então, tem que continuar escovando, tem que continuar passando fio dental. A higienização é igual. É a mesma. A alimentação pode comer tudo, não tem problema. E é engraçado porque, assim, no meio artístico, as lentes de contato virou uma febre, gente, com as pessoas, os artistas se adaptaram às lentes de contato. E branco, né? E branco, muito branco, cada vez mais branco, e aquela coisa gritante muitas vezes, Exato. né? Mas isso assim, é padrão artista que a gente fala, né? Padrão TV, tá? Padrão TV, porque quem escolhe a cor é o paciente. Tá. A gente influencia quando eles perguntam, né, qual fica melhor, o que a gente poderia fazer. Porém, antes de ficar pronto, a gente tem uma prova. Tá. Que a gente pode provar essa cor no paciente. E ele se vê no espelho, né? Ele vê se ele vai se adaptar com aquele branco.
Porque tem muita gente que prova e aí ele, né, causa impacto. Então ele prefere trocar ou manter. Né? Então a gente tem a prova do mocap, que é a prova anterior à lente de contato. E lembrando sempre que, por exemplo, tem muita gente que acaba colocando em cima, embaixo, porque justamente coloca muito branco em cima, e os dentes originais, nem todo mundo tem essa coloração branca. Tem gente que às vezes tem um tom mais amarelado, que é o meu caso, por exemplo. Eu jamais vou aparecer de dente branco, porque não é minha coloração. Sim. Né? Então a gente Então, consegue tem manter jeito. um branco, estilo um branco de clareamento. Porém, a lente de contato tem um grande poder, ela não pigmenta. Entendi. Então, você pode comer corante, você pode tomar vinho, então ela não vai pigmentar. Porque a lente nada mais é que um vidro. Então, na verdade, ela não passa pigmento. Então, uma vez colocada, ela vai manter a cor. E as pessoas esquecem que para fazer lente de contato precisa ter o desgaste do dente, né, Thalita? Exato. Toda lente de contato a gente precisa, por mínimo que seja, a gente precisa tirar as retenções do dente. Então, o nosso dente é quadrado, tem um quebradinho. Então, a lente ela precisa entrar reta. Quando a gente fala de alinhamento, a gente precisa arredondar, ter desgaste. Hoje se preserva muito mais do que antigamente. Eu falo que há 9 anos atrás, quando eu comecei, o desgaste era severo. Né? Hoje a gente preserva o máximo de dente possível. Porque uma pessoa com 30 anos, ela vai ter que refazer com 50. Se ela desgastou muito, e aí como que vai ficar, né? Então por isso que a gente hoje preserva o máximo desgaste de 0,2. O desgaste hoje é mínimo. Claro que existe casos onde o paciente já tem alguma resina, tem cárie, tem coroa, tem implante, é uma reabilitação. Aí, nesse caso, a gente tem que intervir. E assim, gente, uma vez feito o desgaste, então assim, ó, cansei da lente de contato, não quero tirar mais, não tem mais jeito, né, Thalita? Não, uma vez colocada, eu brinco que é igual cirurgia plástica. Uma vez colocou a silicone, não tem mais como. Então, uma vez colocada a lente de contato, não tem como reverter. E é bom a gente falar isso, porque a gente tem visto cada vez mais os jovens, muitos jovens, muitas meninas, muitos meninos, muito jovens buscando as lentes de contato. Exato. Eu sinceramente, eu como pessoa não indico com menos de 30, 35 anos. Essas meninas de 18, 17, que querem colocar já silicone, lente de contato. É uma idade muito nova pra gente poder posteriormente mexer novamente. É um processo definitivo, tá, gente? Então é muito importante vocês saberem isso. Né? Mas hoje também existe a lente de resina, né? Então vamos supor que você tenha medo, não sabe ainda se quer de fato. A lente de resina, o desgaste é quase zero e totalmente reversível. Olha só, uma boa alternativa, né? Então a gente acrescenta resina, dá pra colocar branco, igual a lente de contato. Nossa. Então é um caso que a gente consegue reverter. Então vamos supor que a pessoa ainda não decidiu pelo definitivo. E dura uma média de 10 anos. Uma boa durabilidade. E não quebra, Thalita? Não quebra. Vou comer, vou mastigar, vou não quebra. Uma resina cair. hoje, nanopartícula, não quebra. Tem resinas hoje, né, maravilhosas. Antigamente, eles falavam muito em resina que quebra. Que não, Era não os é provisórios, boa. né? O provisório, não. Hoje já tem resina, que a gente fala lentes em resina. Olha que massa. Então, a gente não desgasta. Tem caso com desgaste de fato zero, coisa que a gente não consegue na lente de contato de porcelana. Então, a gente consegue na resina. E aí, se futuramente o paciente falar, não, eu quero... A gente reverte. Que máximo. Aí é legal. Tira a resina e coloca a porcelana. Olha, gente, eu acho super válido, né? É, maravilhoso. Super válido. E fica casos lindíssimos que você nem fala... que não é resina. Que não é resina. Eu acho que, né, como a gente estava falando aqui de jovens, né, e a maioria, muitas vezes que nos assistem são pessoas jovens, então se você tem ideia, procure de repente fazer justamente isso. Usa durante um período aí 10 anos, né? Exato. Não, e assim, pelo fato de você não ter que desgastar, né, a gente preserva. Hoje é odontologia preventiva, hoje a gente cada vez mais está falando de prevenção
e não de intervenção. Isso, exatamente. Então, a gente quer sempre prevenir, é o que eu falo, o dentista não é caro, o dentista é caro quando você fica 5 anos sem ir. Né? Mas se você fica aí indo, fazendo a limpeza, a manutenção, é mais barato. Né? Tudo que a gente previne é exame periódico. É coisa do brasileiro, né? Só vai ao dentista quando o dente dói, né? Exato. Na verdade, prioridade é o que eu falo, né? A gente hoje em dia tem inúmeras prioridades. Casado, tem filhos, enfim. Ou às vezes a TV é mais importante do que ir no dentista. É verdade. Comprar alguma coisa. Comprar, Então a gente precisa prestar atenção na saúde. Na saúde. Mesmo porque, gente, problemas dentários, eles podem gerar inúmeros problemas para a saúde, inclusive do coração, né, doutor? Não, endocardite. É muito sério, gente. Na verdade, bactéria. Teve um caso, né, de uma famosa... Agora, sim, a minha amiga. Exato. Então, ela teve uma bactéria que subiu para o cérebro e teve inúmeras complicações. De fato, sério, eu tive um caso com a minha mãe. Então, assim, é complicado. Gente, e hoje as bactérias estão muito mais resistentes, né, Thalita? Exato. Mas porque hoje em dia o pessoal tem acesso à medicação. E ficam tentando matar uma formiga com canhão. Então, por qualquer motivo, tá gripado, toma remédio. Né? Toma antibiótico. E aí, quando de fato você precisa... Já não mata. Aí a bactéria está se tornando cada vez mais resistente. Tá vendo, gente? Tanta coisa, né, que a gente precisa saber. E, Thalita, quando você se formou, não existia todo esse aparato. E hoje, quem se forma na área de odontologia, ele já, durante o curso, já vai fazendo alguns cursos como esses da lente de contato. Exato. Faz parte já desse projeto. Na verdade, eles podem ir fazendo palestras, podem ir fazendo curso que a gente fala de hands-on, que é quando é prática, sem ser prática em paciente. Entendi. Então, quando eu me formei em 2010, não existia isso. Foi ter curso de lente, né, 2011, mas aí foi vindo, né, a gente foi galgando para poder chegar onde a gente está hoje. A tecnologia hoje, tudo é digitalizado, escaneado. Hoje a gente faz tudo via 3D, em computador. Antigamente era tudo na mão. Não, tem impressoras 3D que estão fazendo coisas maravilhosas. Exato. Na verdade, como que a gente faz a impressora 3D para lente de contato? A gente escaneia o paciente, a gente joga no computador o rosto dele, vê o melhor formato, que a gente chama de DSD, que é um programa de computador onde a gente joga o sorriso dele, faz todo o enquadramento, imprime isso. Gostou do projeto? O paciente aprovou? A gente imprime numa impressora 3D e isso vem para a mão dele. Que loucura! Então, a gente faz todo o projeto via computador e só imprime o resultado final. Nossa, ou seja, os protéticos também é uma profissão que, se não tomar cuidado daqui a alguns anos, é claro que ainda precisa deles. A gente precisa muito deles. Na verdade, a gente vive atrelado a ele. Né? Porque para fazer a lente, a gente precisa de máquinas, a gente precisa de um trabalho manual. Então, na verdade, hoje não existe uma máquina que sai pronta, né? Já existe a lente, que fica pronta em meia hora. Mas, assim, precisa ter o toque final. Sim, da naturalidade, exato. Ou seja, é uma profissão que ainda existe, Thalita. É uma profissão que ainda existe e que é maravilhosa, viu, gente? Porque eu imagino, né? Porque muitas pessoas ouvindo falam assim, nossa, então ser protético pode ser muito mais, às vezes, ser interessante do que ser o próprio cirurgião dentista, né? Que talvez ele não precise de tantos cursos. Exato. Né? Na verdade, você faz um curso de protético, o custo financeiro de um curso de protético é muito mais barato que uma faculdade de odontologia. E, gente, assim, o que eu posso falar aqui, eu acho que é rentável também. É super rentável, já que a gente tá falando nessa de área profissão, né? Porque muita gente fica pensando, gente, será que realmente vale fazer uma faculdade? A odontologia são quantos anos, Thalita? Hoje é 5 anos. 5 anos, é bastante tempo, né? Você estudando, aplicando, é um curso caro, média, né? É um curso caro. Na verdade, ele é caro. A cada 6 meses a gente tem uma lista de material, então que é cara também, né? Claro que tem as públicas, mas a lista de material ainda continua sendo caro. Entendi. Então,
quando a gente termina, a minha mãe brinca, nossa, foi um apartamento. É o custo de uma casa. É um custo de uma casa para fazer, para formar um filho em odontologia. Então, hoje, e dentro da odontologia, que eu falo, tem muitas áreas. Só que em destaque hoje é lente de contato e harmonização. Adorei essa palavra em destaque. Doutora Thalita já entrou no clima. Exato. Então, assim, essas duas áreas, elas estão em evidência. Em evidência. Gente, então hoje a parte de odontologia, nós estamos falando dessa parte estética, porque justamente o que a doutora acabou de falar, harmonização orofacial. Por que orofacial? Porque é feita por cirurgiões dentistas, né? Exato. Para cuidar da face. Né? Então a gente tem, né, a gente pode cuidar desse ponto até o ocioide. Então essa é a nossa área de atuação. Então hoje a gente pode fazer lipo de papada, hoje a gente pode fazer preenchimento, a gente pode mexer em nariz, fazer alectomia. Então hoje a gente avançou muito em estudos onde a gente consegue atuar muito mais invasivo, extraoral e intraoral. Porque antigamente dentista não podia mexer, era só cirurgião plástico ou dermato, mas médico hoje o dentista está habilitado. Entendi. E por que alguns procedimentos são feitos por cirurgiões dentistas? Porque vocês podem anestesiar várias regiões da face, né? E de fato a gente estuda muito a face na faculdade. Então a gente tem o poder de anestesiar, conhece muito nervos, né? Então a gente consegue, o paciente se sente confortável em qualquer procedimento. E aí a pessoa está perguntando, nossa, mas a harmonização facial é uma coisa que parece ser tão assim, dói? Não, gente, não dói. Cada procedimento tem a sua indicação, né? Exato. Então vamos falar de algumas. Bichectomia. É um procedimento que deu um boom lá atrás e ainda tá. Bichectomia é um corte intraoral, gente, foi dentro da boca, mínimo. A gente remove a gordura facial e aí a gente consegue afinar o rosto e consegue delinear melhor o rosto. Então aquele sorriso, quando a gente ri, que tem um pouquinho mais largo, na selfie, que hoje em dia todo mundo procura selfie perfeita. Melhor ângulo da foto, né? Exato, então a gente consegue afinar. E uma outra indicação, a qual ela é para quem morde de fato a bochecha, né? Tá. Então tem muita gente que fala e morde a bochecha, então a gente aumenta o corredor bucal. Entendi. Né? A bichectomia foi durante muito tempo, assim, falada, porque ela nos Estados Unidos, lá fora, né, as atrizes, as cantoras faziam muito justamente para afinar a face. Exato. Né? Então não era uma questão somente estética. E aí criou-se uma polêmica, por que fazer um processo mais invasivo, né, só por causa da aparência? E aí veio todo um processo também devido à bichectomia, né, cirurgiões falavam que não era necessário, enfim. E hoje continua sendo feito por pessoas, mesmo que às vezes não necessitam? Na verdade, existe quem procura estética. Porque ela é uma gordura que, na verdade, ela não tem função após a vida adulta. Essa gordura ela é usada quando o bebê, que ele usa para poder fazer a sucção na hora da amamentação, para o músculo não entrar em colapso. Então a gordura separa e ele consegue, né, mamar sem ter nenhum outro problema. Após a vida adulta, ela fica ali, não tem finalidade. Essa gordura interna, ela não aparece externa? Não. É interna. É interna. É interna. E aí a gente remove, ela fica entre as musculaturas, a gente remove e cola novamente o músculo e aí afina o rosto. Afina o rosto. E é importante, porque justamente eu vejo muitas meninas, muitas mulheres falando da bichectomia sem saber de fato para que é. E aí, assim, existe indicação. Isso, exatamente isso que eu queria te perguntar. A indicação. Na verdade, assim, muita gente procura, obviamente, porque acha para estética, porque acha que precisa e de fato não precisa. Não precisa, né? Tem gente que já tem o rosto fino. Se fizer, vai ficar aquela face cadavérica que a gente fala, né? Que é um rosto muito afinado. A bichectomia não envelhece, que é uma outra
É um outro mito, né, que surgiu. Mas se for mal indicada, a pessoa fica com uma face envelhecida. Né? Se ela não for indicada corretamente, não que ela envelheça, mas a pessoa vai ter aquele rosto muito fundo. E é exatamente isso que a harmonização vem para suprir, né? Muitas pessoas procuram a harmonização para preencher, né? O que de fato com a idade, com o envelhecimento vai caindo, né? É normal. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo compartimento de gordura. Então assim, a gente tem 7 quedas na face. Então a gente começa perdendo, a sobrancelha vai caindo. Então por isso que a gente aplica Botox. Depois a gente vai fazendo queda de pálpebra, que é a segunda queda. Depois a gente vai tendo queda de olheira, queda de malar, até que a gente chega nesse bulldogzinho. Jesus. Então a gente fala que a gente tem 7 quedas. Então quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo gordura. E a harmonização veio pra gente preencher e harmonizar as 7 quedas da face. Então, por isso que a gente faz botox, por isso que a gente faz pálpebra, por isso que a gente preenche olheira, preenche malar, né? Faz fio para levantar. Tudo isso é pra gente prevenir. E quando que a gente começa a prevenir, né? Exatamente, doutora. Quando? A partir de quando? É a pergunta-chave. Olha, eu comecei a aplicar meu botox preventivo com 24 anos. Preventivo, tá? Uma vez ao ano. Tá. E aí, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de idade, a gente faz pelo menos de 2 a 3 vezes ao ano. Tá. Ou a cada 6 meses, ou a cada 4 meses. Não podemos intervir menos de 4 meses. Tá. Então, ainda tá o produto lá, deixa que ele saia totalmente para fazer uma nova aplicação. E com 30 anos... É a idade que eu falo que a gente precisa começar a fazer os preenchimentos, fazer uma coisinha, né, outra, pra gente poder não deixar criar uma marca de expressão. Então, assim, entender o que é a prevenção, porque assim, muita gente fala do Botox, o Botox, aquela lá é botocada, né, aquela lá não sei o quê. Não, gente, é prevenção. Por que prevenir, Má? Não tem muita gente que vocês olham, até mesmo na TV, vamos falar na TV, porque é onde a gente está, né, hoje. Sim. Aquelas pessoas que têm as linhas de expressão, então ela vai falar com a testa, minha testa hoje não vai estar enrugada, tá, gente? Glória a Deus por isso. E, então, as linhas de expressão, elas ficam, uma vez instaladas, elas não saem mais, né? Mas você colocou Botox e elas sumiram. Não, elas continuam aqui, elas somente estão estáticas, não é isso? Na verdade, Botox, ele... tira a ruga dinâmica, que é aquela ruga que quando você coloca pra cima, ela enruga. Se você não falar ou não movimentar, ela não tem ruga. A ruga estática é aquela ruga, aquela linha. Então, pessoas que nunca fizeram nada, que já tem aquele vinco no meio, ou aquela linha. Se você olhar no espelho e você tem aquela linha, você tem uma ruga estática. Que mesmo sem fazer nenhuma expressão, você já tem ela. Ou aquele vinco, né? Então essa é uma ruga que a gente tem um outro tratamento que a gente vai falar daqui a pouco. Que esse tratamento que eu imagino que vai ser o boom e a salvação para muita gente. Né? Exato. Então, assim, o Botox, ele é preventivo e não deixar formar essa ruga. Mas formou essa ruga, a gente vai falar do outro tratamento. Então já fala, a ruga já tá lá, não tem mais jeito, né? A pessoa já tá com 50 anos, tomou muito sol a vida inteira, que isso também prejudica, viu, gente? Porque lá na praia vamos chegar já na época pior para todo mundo, que é praia, sol, filtro solar, muita gente filtro solar, tem que passar todo dia. Tem que passar todo dia, gente. Faça chuva, faça sol, é inverno, seja o que for, nós estamos aqui, gente, debaixo de muita luz. Isso aqui reflete muito mais do que às vezes a gente estar na praia. Eu costumo dizer porque eu trabalho com luz há anos. Então, ela também é acumulativa na pele de quem faz TV. Isso é fato, doutora. Isso é fato. Tem que usar. Gente, e assim, pra gente que é mulher, né? Nós somos mulheres, o protetor solar com cor. Porque a gente consegue proteger o UVB e o UVA. Então, a gente consegue prevenir sol, lâmpada, tudo. Então, o nosso tem que ser com cor. Com cor.
previne o melasma, a gente consegue proteger da luz e do sol. Mesmo se a pessoa usar um filtro solar de maior potência, por exemplo, eu uso um 99, mas ele não tem cor, porque ele já é muito forte. Não previne de luz. Olha só. Então tem que ser com cor. Eu sou a louca do protetor, né? Eu uso 99, tem uma CC Cream com 40 e eu vou colocando. Mas então a gente vai trocar o protetor da Mara. Bom saber disso, tá vendo, gente? É informação. A gente precisa ter cor. Entendi. Porque a gente protege de luz azul, que é essa luz, a gente protege de sol. Então, olha só. Gente, é luz, é computador e é celular também, viu? Não pense que isso não mancha a pele, porque mancha. Mancha. Hoje tem uma luz que a gente entra numa cabine e a gente vê os melasmas. Gilva. Doutora, explica para quem é leigo o que é melasma. É o pesadelo de todo mundo. É um pesadelo. Então, o melasma ele pode ser aquela mancha, né? Amarronzada, da cor marrom. E aí ele pode ser dérmico, que ele pode ser uma camada, ele pode ser hipodérmico, ele pode ser profundo. E então, existem vários tratamentos. Melasma não tem cura, tá? E o melasma pode ser por fatores hormonais, né? E por também pelo sol, excesso de sol na pele. Então, na verdade, ele não tem cura, é um tratamento uma vez escalado, é um tratamento diário, constante. Né? A gente consegue diminuir. Sim, melhorar muito. Mas se você não cuidar, ele volta. E às vezes ele volta mais agressivo. Sim. Então já tem um melasma, como que eu faço? Hoje tem inúmeros tratamentos, né? Até home care que a gente pode usar em casa, tratamento no consultório. Se não tiver uma condição tão favorável, a gente consegue passar pomadas hoje em dia que vão melhorar muito. Então a gente consegue amenizar, tratar, não tem. Uma vez enraizado, melasma, principalmente melasma pós-gravidez também, né? Tem muita coisa. Gente, olha, então, pior época para quem tem melasma, sem dúvida nenhuma, é o verão, então se proteja o máximo. Mas eu não vou na praia? Você pode ir, mas debaixo de uma barraca. Eu costumo dizer que eu sou o mico, eu já disse isso em outro programa, que eu sou um mico na praia, porque meu chapéu é uma barraca, eu uso o maior óculos que eu tiver, passo pomada, o que tiver ali eu faço, porque não é só o sol de cima, a areia reflete, a água também, então aquilo... Exato, né? A gente tem que, na verdade, tomar o sol muito é cuidado. Muito prejudicial, né? Até abrir o forno da sua casa, que parece ser tão inocente, para quem tem melasma também é perigoso. Por isso, filtro solar direto, gente, direto. Não tem como escapar. Vamos falar daquela linha? Vamos falar da técnica maravilhosa. Doutora, então, a ruga está instalada aqui, não tem mais jeito, fiz botox, mas depois que o botox acaba o prazo, ela volta. O que eu faço? Formou a linha... Tem a linha estática, o nome do procedimento é hidrolift. Vocês vão ouvir falar muito disso, é muito novo. É muito novo. Tudo é muito novo, são procedimentos. Ontem eu estava em congresso, então são técnicas que mudam constantemente até que a gente consiga um estudo embasado de como a gente vai seguir com esse tratamento. Mas hoje já é realizado. Ele é um hidrolift que a gente faz 2 pertuitos que a gente fala, que é 2 acessos aqui na testa. A gente injeta hidroxiapatita de cálcio com soro diluído. Então a gente dilui 10 ml, faz uma técnica de diluição e a gente aplica. E isso vai formar como se a gente fizesse uma formação óssea. E a gente aumenta a espessura dérmica. Na verdade, ele não vai formar osso, ele vai estimular colágeno e vai aumentar a espessura dérmica. Quando a gente aumenta a espessura dérmica, a gente estica essa linha. Estica, é como se esticasse a pele. Exato. Aquele Exato, porque a gente não pode usar ácido hialurônico aqui na testa. Uma por conta que a gente tem uma inervação tremenda na testa. Veias e artérias aqui muito calibrosas. Então, a gente não pode, para não obstruir e não causar uma necrose. Bom você saber disso, doutora. Então, a gente tem materiais de segurança para ser usado. Botox é um deles. E agora a hidroxiapatita de cálcio. Então, esse ainda é um processo novo, É um processo novo. Na verdade, já está sendo estudado. Ele veio da Coreia. Um coreano desenvolveu a técnica.
trouxemos para o Brasil, ainda está em desenvolvimento, mas é um grande aliado aí para quem tem. Já é feito, tá? Então, aí é um grande aliado aí para quem já tem a marca de expressão. E os resultados são ótimos. Maravilhosos. E com durabilidade, né? Que é o melhor. É isso que eu ia te perguntar, durabilidade. 2 anos. 2 anos. Então é um processo reversível, então. É, a gente pode dizer. Sim. Ele não é um processo reversível de imediato. Tá. Preenchimento com ácido hialurônico, ele é reversível imediato. Não ficou bom, a pessoa teve uma reação, necrosou. Deus me livre! No caso, já ouvi que pode necrosar, Pode, né? Uma pode. reação do organismo, né? Pode. Então, assim, se você não souber bem anatomia e aplicar um local que há muita necrose, nariz. Gente, nariz é verdade. Eu já ouvi dizer demais de nariz. E nariz pouco. é muito procurado, né? Muito. Ele é pouco vascularizado. Então, se você injeta demais, ele causa uma necrose. Só que, então, a gente precisa fazer o quê? Tem gente que quer ir e aplicar 20 ml. Não, menos é mais. Você vai aplicando, vai fazendo, para não acontecer nada. Mas se acontecer, há como resolver? Tem. Tem uma enzima que tira o ácido hialurônico. Então, a gente aplica, remove o ácido hialurônico, remove a inflamação. Doutora, o ácido hialurônico, tem um problema com essa palavra. Hoje saiu. Ele é... O organismo nosso, ele produz, ele deixa de produzir com o tempo, com a idade. Na verdade, assim, a gente tem esse ácido hialurônico, a gente tem no joelho, a gente tem várias, né, articulações. Então, a gente tem ácido hialurônico. Então, ele é 100, vamos falar 99, né? 99,9 não tem reação alérgica, não tem rejeição. Tá. Né? Então, a gente pode aplicar com segurança. Ah, perfeito. Bom, é bom saber que esse método, se em 2 anos ele, né, tá ali, tá legal, pode se reaplicar de novo. Exato. Então, hoje em dia, a hidroxiapatita de cálcio, essa é hiperdiluída porque ela é na testa. Tá. Mas a gente consegue aplicar sem diluição e com segurança em contorno de mandíbula. Porque daí dura 2 anos, e o ácido hialurônico dura menos. Entendi. Ela tá vindo para substituir em alguns casos o ácido hialurônico. Então, a gente consegue fazer preenchimento de mento com ela, de malar, né? Ela é um estimulador de colágeno e ela pode fazer volume ou estimular colágeno. Tá. O Sculptra, que é um estimulador de colágeno também, a gente faz espessura dérmica, a gente estimula colágeno com Sculptra. O Sculptra é um aparelho? O Sculptra o Sculptra é um pó de ácido polilático. Então, hoje o Sculptra é muito falado em aplicar no bumbum. Já ouviu falar? Já, lembrei dele. Então, na barriga, para tirar flacidez. E aí, a gente veio com o Sculptra facial, que é para aplicar em pescoço, para a gente diminuir flacidez, aquelas senhoras que já têm uma pele flácida, a gente aplica. Ou em pitose, em pessoas que também têm aquela flacidez aqui facial, a gente aplica Sculptra. Então, a gente está vindo aí com um monte de novidade. Tem muita coisa. E nessa região dos olhos, as olheiras, né, que também com o tempo vai se acentuando, o que a gente tem de novo nessa área? A gente tem o preenchimento de olheira, que já era, né, algo bacana. A gente tem o Skin Buster, que na verdade é a aplicação de ácido hialurônico, mas de uma baixa densidade, porque a gente faz várias aplicações para hidratar a pele. A gente tem a blefaroplastia, que é o jato de plasma, né? Então, a gente faz aplicação de jato de plasma, que é um aparelho que a gente faz pontual para retração da pele. Então, quem sorri, tem aquelas linhas, a gente consegue retrair a pele e tirar. Então, a gente tem ácido, a gente tem peeling facial para a gente diminuir, retrair pele, coloração, medicação para a gente tirar o pigmento. Tem muita gente que tem olheira escura. É verdade.
né? Então, a olheira escura não é qualquer tratamento, a gente precisa clarear ela. Muita coisa, gente. Tem. Gente, e a área da bochecha, que é o que muita gente procura, né? Essa parte aqui, preencher, é o hialurônico. Ácido hialurônico. Tá. Então, a gente consegue preencher com ácido hialurônico, a gente consegue também aplicar enzima para diminuir a gordura aqui, além da bichectomia. Se precisar afinar mais um pouquinho. Meu Deus! Então, a gente consegue fazer muita coisa legal. Consegue puxar com fio. Fios de sustentação tem crescido cada vez mais e eu também tenho visto muitas meninas novas fazendo já fio. Isso me assusta um pouco, porque elas estão ficando muito plastificadas muito cedo, né? Muito esticadinha, muito não sei o quê. Exato. E existe uma idade mínima, né, doutora? Na verdade, assim, é o que a gente sempre fala. Começou a perder gordura, a gente começa a aplicar o fio para a gente levantar esse compartimento de gordura e colocar ele no local novamente. Então, o fio hoje, ele é um aliado do preenchedor, ele anda lado a lado. Então, quando a gente começar a perceber o bigode chinês, nem sempre é o bigode chinês. Né? O que muita gente fala, mas eu queria preencher só o bigode chinês. Mas vamos estudar um pouquinho no sentido de eu vou mais a fundo com eles. Não é o bigode. Essa parte caiu. E aí formou o bigode chinês. Então a gente vai levantar e vai tirar o bigode chinês. E aí o fio de sustentação, ele é indicado então para quem tem os olhos, a parte da pálpebra funciona? Parte de pálpebra, daí a gente levanta aqui. A testa. A gente suspende. Aqui a gente coloca uma média de 4 fios de cada lado pra gente suspender o rosto. E nessa área a gente coloca 2 fios de cada lado pra gente suspender a área do pescoço. A área do pescoço. Gente, e olha só, por que a gente falou prevenção? Porque antigamente isso só era possível através de cirurgias plásticas, Exato. Né? Hoje, na verdade, ninguém mais pode ficar parando, né? E uma cirurgia de face é muito radical, né? É muito radical. Você tem que ficar lá, deitada, 15, 20, 40 dias, né, em casa. Então, hoje, todo mundo quer o minimamente invasivo, sem corte, né, quer voltar a trabalhar. Isso. É o mais natural possível. Harmonizar é deixar natural. E aí os fios, fica alguma cicatriz? Ou Nenhuma. Nem onde é passado o fio? Não, porque na verdade não vai ponto. A gente faz um furinho. Igual como se a gente fosse tirar sangue. Que massa. Então a gente faz um furinho e coloca o fio. Então esse furinho a gente coloca o micropore e ele vai cicatrizar igualzinho como a gente fosse aplicar, né? Tirar o sangue. Aí coloquei o fio, ele vai ter durabilidade de quanto tempo? O fio, né, a gente fala que ele estimula colágeno por até 2 anos. A tração dele dura uma média de 6 meses, que é a suspensão da pele. Tá. Então ele vai suspender a pele por 6 meses, que é aquele efeito lifting. E aí a gente tem o estímulo de colágeno por até 2 anos. Por isso que, assim, você tem que ir todo ano, tem que fazer um procedimento estético. Para poder até mesmo manter. Então, eu coloquei o fio, eu senti que deu aquele lifting em 6 meses. Eu posso recolocar? Pode. Não preciso esperar os 2 anos? Não, na verdade, tem pacientes que aplicam um fio a cada 4 meses. É isso que eu tenho visto demais. Eu falo, será que tá certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Porque, na verdade, um protocolo de fios vão aí 12 fios. Aí, a cada 4, 6 meses, ela coloca 2. Só para ir suspendendo e não perder o efeito. Tá. Então, a primeira colocação vai-se muito fio. Tá. E depois você vai colocando 2 para ir tendo o mesmo efeito lifting. Fiz o fio. Hoje, minhas atividades, é claro que você não vai fazer nada absurdo, né? 15 vai ter um repouso. dias sem atividade física. Sem atividade física. Vida normal, Tá. sem atividade física. Tá. Limitação de boca. Para falar, você tem um pouquinho. O fio traciona. Então, você vai usar uma faixa de contenção para poder limitar a abertura de boca, que você não se arrebenta o fio.
Mais uma faixa enquanto eu estiver em casa ou durante todo o período? Na verdade, é uma faixa quando você estiver em casa. Se precisar trabalhar, tranquilo, pode tirar. Enquanto você estiver em casa, você vai ficar. Tá? 3 dias de faixa contínua. Então, normalmente, esse procedimento a gente faz numa sexta. Na segunda-feira, o paciente trabalha normalmente. Normalmente não fica roxo, um pontinho ou outro, mas é indolor. Entendi. E nariz, doutora, como a gente estava falando, é a procura maior, porque a mulherada... E a gente fala de mulheres, mas homem, gente, o que tem de homem fazendo é impressionante. O que tem de homem procurando estética, ele só não deixa a gente postar, viu, gente? Mas olha que os meus amigos homens têm me perguntado muito botox, muito... Homem hoje em dia, na verdade, virou... É vaidade. É vaidade. O homem é vaidoso, o homem quer se cuidar, o homem faz a unha, o homem, ele se cuida. Ele só não quer deixar os amigos do futebol saber. Você fez alguma coisa? Não, nasceu assim mesmo. Tá tudo ok. Então, assim, hoje a procura masculina é muito alta também. A gente faz fio masculino. A harmonização masculina, ela é diferente de uma feminina. Tá. Então, normalmente, o homem vem procurar para fazer contorno mandibular, para deixar um rosto mais quadrado. Então, às vezes, um preenchimento de boca, mas, assim, buscando o lábio masculino, né? Deixando aquele contorno mais masculino, uma face mais projetada. Então, fica muito bonito o contorno mandibular. Entendi. E, doutora, preenchimento labial, sem dúvida nenhuma, também é o boom do momento, é o que a gente tem mais visto. Exato. Né? E assim, a cada quanto tempo se pode, porque a pessoa faz uma vez e vicia, né? Vicia, cada vez mais. Olha, ontem no congresso, a gente antes falava de 6 meses, 8 meses. E ontem foi falado que dura 4 meses. Poxa vida. Então a gente tá com de 4 a 6 meses é o máximo. Tá. Né, que dura um preenchimento labial. Por quê? Na verdade, está se estudando muito porque a gente fala muito, porque a gente faz academia. Enfim, o corpo vai absorvendo e vai absorvendo todo o material. Então, dura um pouquinho menos aí do que a gente vê o pessoal comentando. Não que os produtos estão vindo mais fracos do que os primeiros, não. É por causa justamente disso. De reabsorção. Na verdade, o Botox foi feito a bula e na bula do Botox está dando 60 dias. Meu Deus do céu! A Allergan colocou na bula deles 60 dias. Como que a gente vai prometer para o paciente 6 meses? Se o próprio fabricante está falando 60 dias. Mas aí é aquela velha história, né? Depende do paciente. Depende né? muito. Do paciente. E o que eu falo? Depende de qualidade da pele. Né? Depende muito da vida, da rotina. Então, se o paciente da alimentação, tudo isso influencia. Então, na verdade, o meu Botox dura 4 meses. E olha que você é bem jovem ainda. Exato. Então, assim, dá pra gente... mas vai sair com 2 meses? Não. A gente pode ainda falar que vai durar de 3 a 4 meses. Porque, na verdade, o que vem em bula é o que ele fala. Sim. Mas a vida que a gente tem tá se percebendo de 4 a 6 meses. Doutora, é um mito dizer, por exemplo, que quem faz mais dura-se menos. É um mito. É um mito? É um mito. Tá. Normalmente, o que a gente não pode fazer é criar o efeito vacina. Tá. Que é fazer menos, né? Fazer uma nova aplicação com menos de 4 meses. Tá. Porque daí sim a gente cria o efeito vacina. A gente está reaplicando e o Botox ainda não saiu. Tá. Então, quando a gente reaplicar, ele não vai ter efeito. E, por exemplo, quem faz uma vez por ano, talvez tenha mais efeito do que aquele que faça direto? O preventivo. O preventivo, tá. Na verdade, quem previne tem um resultado mais efetivo, no sentido de ele não deixar a ruga se formar. Então, faça um preventivo. E aí a gente consegue ter um resultado muito mais satisfatório quando a gente for lá pra frente. Gente, como tem detalhes, não? Parece uma coisa assim pra ver
quanto é necessário estudar, especializar. Agora, doutora, você fez uma especialização numa dos maiores escolas do mundo, que é Harvard, né? Está indo para outra no ano que vem, né? Ano que vem eu tô lá de novo, em Harvard, Gente, então... é incrível. Então é assim, quando a gente tá lá, é um sonho realmente, né? Você tá dentro da melhor universidade do mundo, Tá. e a gente tem aula com o cirurgião plástico de lá, a gente tem aula com professores brasileiros aqui também. Bacana. Então, tudo é traduzido simultaneamente pra gente. Algumas aulas são em inglês, claro, mas técnica nova. Quando eu volto de lá, eu volto assim, querendo falar, cheia de vontade. Louca pra pegar o paciente, né? Exato, porque é o que a gente fala, trazer novidade. E é buscar sempre, com muito embasamento científico, o melhor tratamento. Tá. Você vê que é muito detalhe, é muita coisa, é muita inervação, então a gente precisa estudar cada vez mais, para não ter nenhuma intercorrência. Agora, falando justamente pela área da profissão, você acha que vale muito a pena quem quiser estudar, quem já está dentro da área, buscar essa especialização lá fora? Você recomenda? Eu recomendo, é muito válido, né? Então, assim, buscar uma formação internacional é muito válido, porque a gente tem treinamento em cadáveres frescos. Verdade. Então, a gente consegue estudar em cadáveres frescos lá, né? Então, lá fora... Olha, eu já abri o olho. Então, a gente consegue estudar uma anatomia muito mais aplicada. Porque a gente consegue dissecar, enfim. Pra gente que é da área da saúde, muita gente é contra, né? Mas pra gente que é da área da saúde, a gente precisa. Sim. A gente precisa treinar em cadáveres frescos pra gente não ter nenhuma intercorrência. Olha só. Então, é uma coisa que a gente desconhece, né? Totalmente desconhece. Então, agora que está sendo permitido no Brasil trazer esses cadáveres frescos para poder estudar, porque antes era proibido aqui, né? Durante um bom tempo, né? Até a própria faculdade. Exato, tinha sido, Agora voltou, são cadáveres diferentes, mas são cadáveres. E aí a gente consegue estudar e dissecar eles. Ou seja, você vai morrer lindo. E a gente vem cheio de botox de preenchimento. Olha, quando eu morrer, já fica aqui registrado. Tá? Pode me usar se for pra essa área que não vai ter problema. Vai morrer linda. Esticada. Oh, meu Deus, está aqui. Mas é bacana a gente saber essa informação. Eu não sabia disso, tá vendo? A gente faz estudos e tudo é treinado neles, né? Legal. E, na verdade, a gente consegue estudar diferentes peças anatômicas. Porque eu sou diferente dela, que é diferente de um outro. Então, saber por que dá intercorrência. Por que o lábio dela inchou e o meu não inchou? Tá. Porque, então, você saber tratar é você saber fazer e é você saber tratar isso. Entendi. Né? Então, por isso que a gente vai para fora e estuda isso. Então, é bacana saber disso. E essa valorização entre os profissionais de que já fazem harmonização, que estudam aqui no Brasil, que também vão para vários congressos e tal, para quem vai para fora, para você ver essa diferença dentro do seu consultório, não vê? Exato. Então, assim, eu busco estar sempre nos melhores congressos, né, aqui e lá fora, porque a gente consegue ter um tratamento diferenciado. Né? Aí as pessoas falam assim, nossa, mas a tendência americana é diferente da brasileira? A pele americana é diferente da brasileira? Na verdade, assim, o que a gente aprende é a técnica e a gente vai adaptar ela aqui. Tá. Então, na verdade, a beleza americana são lábios carnudos. Tudo é demais, né? Tudo é demais lá. E aí a gente traz, claro, com uma referência aqui para o Brasil. Né? Aqui no Brasil, a harmonização, ela tá sempre focando em naturalidade. Sim. A gente está focando em envelhecer com saúde, como você quer envelhecer, tratar da pele. Então, a gente está falando muito em protocolo, que é um protocolo, indução de fármacos, né, para a gente estimular colágeno. É uma maquininha que a gente estimula colágeno. Então, a gente faz peeling,
É bastante coisa pra gente tratar a pele antes de fazer qualquer coisa. Nossa, vocês entenderam por que a área da odontologia mudou tanto, né? É. Mudou demais. A gente tá assim, numa área facial que a gente tá tratando de fora para dentro. Uhum. Aí algumas pessoas estão se perguntando assim, mas doutora Thalita, se eu vou trabalhar então com a harmonização facial, de repente não era melhor eu ser uma biomédica então? Aí eu te pergunto, sem um embasamento odontológico, muita coisa não seria possível você fazer. Na verdade, assim, o biomédico, ele não pode fazer injeção, né, infiltrativa, que ele não pode medicar, Tá. né? Eu tenho um doutor, o doutor Gabriel, que faz os atendimentos, ele faz outros, faz fios, faz preenchimento, mas o que eles não podem fazer é anestesiar nervos igual o dentista, igual o médico, fazer a medicação de antibióticos. Mas eles estão habilitados para fazer todos os procedimentos. Ou seja... Hoje, farmacêuticos, sim, biomédicos, dentistas e médicos estão habilitados. Gente, no consultório da doutora Thalita existe uma equipe toda, né? Que ela estava falando do cirurgião. Então, cada um dentro da sua área, ela faz aquilo que a área dela permite. E aquilo que não, ela tem um cirurgião plástico, né, doutora? Tem um biomédico. Eu tenho periodontista, que faz, né, cuida de toda a parte de gengiva. Implantodontista, que faz a parte de implantes. Tenho doutor que faz as lentes de resina, eu cuido da parte de porcelana, que é a minha área. Que ela ama. Então, assim, eu tenho uma equipe de 6, 7 profissionais aí na clínica que cuidam de vocês com o maior carinho. Olha só, e a doutora Thalita trabalha com diversos artistas, ela é... E é tão novinha, eu falo pra ela, é tão novinha e tem uma bagagem tão grande, né? Mas isso é a busca da profissão, é o amor pela profissão, né? Exato. Eu me formei, eu tinha 21 anos. Muito menina. Tenho 9 anos de formada, mas eu saí lá do interior e aí a gente vem buscando. E aí a gente tá no mundo, né? São Paulo, que eu falo, que se a gente não estudar, a gente é engolida. E olha, gente, agora eu vou contar uma particularidade, porque eu conheço a doutora Thalita, conheci numa entrevista, me apaixonei por ela, justamente por ela ser uma médica tão jovem, com tanto conhecimento e vontade de aprender cada vez mais, né? Você poderia estar na sua zona de conforto hoje e falar, não vou fazer mais nada, vou trabalhar naquilo que eu já sei. Exato. E ela está sempre buscando, ela vai para Harvard de novo, isso é investimento, isso é tempo, é custo, é uma série de coisas. Exato, né? Se abdicar de algumas coisas para poder buscar. Ontem passei o domingo inteiro, cheguei em casa às 9 horas da noite. Então, são renúncias que a gente faz, de deixar de estar com a família muitas vezes, para poder estudar, deixar de estar no conforto para poder buscar conhecimento. E outra coisa também muito importante, muita gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso, eu não tenho dinheiro para fazer a faculdade. Você veio para São Paulo, como ela mesma me disse, novinha, sozinha. Com 19 anos eu vim parar aqui sozinha. Então foi dividir apartamento, não foi fácil, né? Foi luta diária, fui trabalhar em clínicas muito longe muitas vezes, tinha que pegar, enfim, condução. E aí as coisas, na verdade, se a gente fizer o certo, todos os dias, sem ninguém perceber, sem ninguém ver e você lutar pelo certo, uma hora você vai ser recompensado. É fazer certo sem que ninguém esteja te olhando, não é mesmo? É a luta pelo sonho, não é? Exatamente. É todo dia você saber por que você veio, por que você está renunciando, né? Então, com 19 anos, eu saí da minha cidade e podia estar lá, morando com meus pais, tendo um conforto, mas eu vim para cá. Então, eu renunciei a estar com eles, porque eu sabia onde eu queria chegar. E seus pais não eram ricos, não tinham condições de te pagar, te ajudar? Então, assim, me ajudaram muito, pagaram minha faculdade, me ajudaram até depois, né, de eu estar formada. Mas a luta de eu querer foi minha. Né? Ninguém pode lutar o teu sonho sem você. Né? Sem que você mesmo não lute por ele. Ninguém pode fazer acontecer o que eu falo. É verdade. Porque assim, hoje você se formar um cirurgião, você passa a ser um empreendedor, gente. Era nisso que eu queria chegar. Você hoje é uma profissional liberal, você é uma empreendedora.
né? Muita gente, muitas vezes fala assim, nossa, mas eu vou me formar, vou trabalhar numa grande empresa. Você poderia estar trabalhando em algumas, né? Sim. Grandes empresas, tá aí bem empregada, mas talvez você não alcançaria o que você tem hoje, que é a sua liberdade de poder encaminhar a sua E, profissão. na verdade, hoje eu emprego. Isso, você é uma empreendedora. Né? Eu emprego, tenho 10 pessoas ali para eu poder, eu gero emprego para 10 pessoas dentro do meu consultório. Sim. Né? Eu tenho 30 anos e consigo, Sim. né? Então tem 10 pessoas que dependem de mim no final do mês para, né, famílias, são 10 famílias dentro do meu consultório, Então, assim, não é só pensar em se formar, pense também em se preparar para você ser um empregador, ter os funcionários, ter as responsabilidades, saber que você vai estudar o resto da vida, ainda mais hoje com essa gama de harmonização, ela não vai parar, ela está crescendo demais, a gente não consegue alcançar. Não consegue. Tem 2 semanas que eu fui para um congresso, o congresso de 2 semanas atrás já mudou o protocolo para esse. Então, tem 2 semanas que já foi mudado. Então, todo dia a área da saúde inova. Todo dia. Tem um artigo novo, todo dia. Então, a minha base é todo dia ler um artigo. Isso. E olha, gente, a gente também, eu posso dizer como jornalista, cada vez mais eu recebo pautas e falo, gente, mas já tem isso, já tem aquilo. Antigamente a gente falava em harmonização orofacial, agora harmonização facial avançada, né? Daqui a pouco vem outra terminologia e a gente também não acompanha. Porque, na verdade, é tanto tema que a gente tem para falar, é tanta coisa, né? Então, a gente vai... E é muita novidade. E cada dia que surge, vai surgindo um procedimento diferente. E tá vendo como é possível você se tornar uma celebridade, vamos dizer assim, dentro da sua área? É só você se dedicar. Né? Que todo mundo quer o reconhecimento do seu trabalho. Exato. Né? Não que a Thalita trabalhe em função disso, mas é uma constante porque você está plantando. E você fazer os procedimentos com embasamento, você fazer certo, porque a indicação hoje em dia é um grande diferencial. Né? É verdade. Ninguém consegue se manter no mercado se fizer errado, se não fizer um bom trabalho. Então, você só se mantém no mercado se você fizer todo dia muito certinho. Gente, eu estive no consultório da doutora Thalita esses dias, fizemos uma coisinha só e as pessoas falaram assim, nossa, que você tá diferente, o que você fez? Não fizemos praticamente nada, né? Nada. A gente tem muita coisa ainda. E, na verdade, assim, se a gente pegar uma foto dela, a gente melhorou, mas a gente tem muita coisa para fazer detalhes. Detalhes, sem mudar rosto. Fiz apenas um botox, tá, gente? Eu vou contar. Fiz apenas um botox. Mas é aquilo que a gente estava falando, né? É a naturalidade, a expressão. É não deixá-la perder. Mas ela que é jornalista, né? A pessoa sem expressão aqui. Eu sou praticamente uma espanhola. E, gente, eu mostrei pra vocês, tá lá no meu Instagram, vocês podem ver, @marabassosoficial. Mostrei o diploma dela, viu? Tá lá, tem diploma. Thalita, o que eu recebi de inbox, você não tem ideia. Mentira. Verdade, muita gente curiosa. Por isso que eu te falei que muitos homens, amigos meus, eu não vou falar, tá, gente? Pode ficar sossegado. Os homens querendo saber tudo. Pra você ver, né? Olha. Como as pessoas têm curiosidade, querem fazer. Então, gente, é uma coisa super cara? Não é. Se programa. Eu costumo dizer sempre, gente, pra tudo na vida não é planejamento. Você não quer sair o final de semana? Você não junta aquele dinheirinho pra sair pra beber com os amigos, pra ir viajar pra praia agora no fim de ano, pra ir pro carnaval? Se planeja pra fazer seu tratamento. Mas estética não é tudo. Gente, nós estamos falando, em primeiro lugar, saúde, depois vem estética. E o resto é consequência de tudo aquilo que a gente faz na vida. Então, é planejamento para você cuidar da sua saúde. Você não quer estar bem pro resto da sua vida? A gente vive hoje num mundo visual. Grandes empresas, gente, é unânime. As grandes empresas hoje analisam o seu perfil, não só o seu perfil físico, o seu perfil emocional, como você é na vida, mas também a aparência. Mas hoje falar é o que a gente ouve, né? Mas não pode mais falar de aparência e preconceito. Não estamos falando de beleza, estamos falando de cuidados, né? É outra história totalmente diferente. E a gente hoje, nós somos um cartão de visita. A doutora Thalita é cartão de visita da clínica dela. Não é? Na verdade, a gente precisa cuidar. Se cuidar sempre. Se cuidar sempre. Dá pra cuidar, dá pra se planejar, dá pra cuidar com pouco, começando com protetor solar. Protetor solar, gente, é o princípio de tudo. Muita água, né? Isso. Então, a gente precisa manter.
Na verdade, hoje chegam no meu consultório e falam, eu quero ter uma pele assim, eu quero, né? Então, eu cuido de mim para eu poder cuidar de vocês. Isso. Então, na verdade, eu tenho que me manter, né, sempre harmonizada e cuidar da minha pele, mas para eu poder cuidar. E, obviamente, eu não posso passar o limite. A harmonização é uma linha muito tênue entre o belo e o exagero. E tem muita gente que está perdendo essa referência. Essa noção do exagero. Né? Eles não se vejam, eles querem mais boca, mais nariz, mais tudo. Então, muita gente, o espelho, ele tá perdendo. E isso, às vezes, na verdade, terapia, viu? Terapia, exatamente isso que eu ia falar. O melhor tratamento para isso é a terapia. Tem muita gente que eu falo, olha, eu vou te indicar pra terapia, porque você tá linda. E eles não se enxergam lindos daquela forma. E aí, enfim, atrelado a isso, tem muitos outros problemas. Então, a harmonização não é um buraco que você vai buscar, é uma autoestima constante, não é um buraco que você vai falar, né, vou lá e vou me harmonizar, porque se eu não estiver bem com você, o meu tratamento não vai adiantar. Sim, e olha, é comprovado, quem está bem com a sua aparência, quem está bem consigo, produz mais, trabalha melhor, é melhor parceiro no relacionamento. Então, assim, se você acha que algo não está legal com você, seja na sua aparência, seja na vida, busque as melhoras. É para isso que os tratamentos exigem, porque elas tratam não só o externo, como o interno também. Exatamente. Né? É um conjunto. E olha, gente, filtro solar, beber água, alimentação saudável e prática de exercícios é para a vida, é para sempre. Porque não adianta nada você sentar lá na cadeira da doutora e ela te deixar maravilhoso. Você saiu dali, foi lá no fast food, se encharcou de um monte de porcaria. Não adianta. Não adianta. O corpo, ele responde. O ele vai açúcar é um conta. veneno, carboidrato vira açúcar. Então, assim, é um veneno para a saúde, para a pele, para tudo. Então, Para os dentes. E pros dentes. Doutora Thalita, adorei. Ai, Nosso bate-papo, obrigada. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai inspirar muitas pessoas que querem entrar nessa área, que têm desejo. E qualquer dúvida que eles Com tiverem, certeza. podem entrar também no Instagram. Deixa lá, do seu Instagram. O DRA_Thalita. Então, se tiverem qualquer dúvida, podem mandar. O que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. E tem um site também, não tem? Tem, www.doutora.DRA_ThalitaRodrigues.com.br. Isso, deixa lá seu inbox para a doutora e sempre ela tá colocando as lives também, que tem umas dicas maravilhosas, né, doutora? Exatamente. Tô sempre de olho lá nas lives dela, pra gente aprender. E, gente, é isso. Espero que de verdade vocês tenham adorado o nosso bate-papo, que foi inspirador e, mais do que isso, esclarecedor para quem está buscando profissões, e as profissões dos momentos são essas daqui. Quem tá na área de estética hoje é o bom do momento. Exatamente. Né? Um beijo, boa semana, fique com Deus. E olha, Instagram, @MaraBastosOficial, daqui a pouquinho tem foto nossa lá. Beijos, boa semana e sucesso!